Boa noite, Igreja Presbiteriana Alvorada. Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus. Cumprimenta quem está do teu lado. Fala, que bom que você veio. Deus te abençoe. Que Deus fale com você nessa noite. Que seja uma noite de resposta. Uma noite de graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Possa abrir teu coração e que as canções possam falar no seu coração. Não cante como uma simples música, mas que seja Deus falando com você e você falando com Deus nessa hora. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha de tua presença. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos do início. Não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Diga, eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso. Que você abra seu coração, que você cante para o Senhor. Canta com a força que você tem, que Deus tem te dado. Vamos adorar a Deus com as nossas vozes.
Deus receba, né? A Bíblia diz que é como incenso suave. Então vamos adorar a Deus. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
mude a nossa vida, mude a nossa história. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que fim. Se ache só ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Declara isso. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia, Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos ter o nosso coração sondado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos ser usados por ti. Queremos, Senhor, que a nossa vida seja instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas possam ser libertas, para que outras vidas possam ser salvas, que nós possamos ver a nossa casa, Senhor, na tua presença, que nós possamos, Senhor, as pessoas com quem a gente interage no nosso dia a dia, que elas possam te conhecer através de nós. Em nome de Jesus, nós queremos declarar a tua graça sobre a nossa vida e sobre essa palavra que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus. Enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Se quiser passar o filme.
crianças podem acompanhar as professoras. Deus abençoe. Deus abençoe as nossas amadas crianças e também as nossas queridas professoras. Fazem parte do nosso departamento infantil, estão nos ajudando, nos apoiando nesse trabalho de formarmos as nossas crianças segundo o caráter de Jesus de Nazaré. Nesta noite, vamos refletir sobre um texto absolutamente encantador. Para tanto, abramos a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo número 10. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, Lucas, será Lucas, obrigado, Lucas, capítulo 19, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo número 10, obrigado. Mesmo assentados, mas com o coração quedado na presença do Senhor, ouçamos a leitura do texto. Lucas 19, a partir do versículo número 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos reclinar a nossa frente e vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, é com alegria que estamos reunidos nesta noite, nesta casa de oração, para louvar e adorar o Teu santo nome. Amém. Porquanto, Senhor, reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado. Também estamos reunidos aqui porque temos fome e sede de Ti. Amém. Queremos mais de Ti. Queremos, Pai, aprender mais de Jesus. Queremos, ó Senhor, ser visitados pela ação poderosa e transformadora do Teu Espírito, a fim de que nos tornemos homens e mulheres mais parecidos com o Mestre de Nazaré. Amém. Pai, que nesta noite o Senhor fale conosco. Amém. Que nesta noite pessoas sejam transformadas pelo Teu poder para a Tua glória. Que nesta noite sejamos todos visitados pela ação poderosa, consoladora e transformadora do Teu Espírito, para que saiamos aqui mais bem preparados para enfrentarmos as lutas cotidianas. Ó Deus, que todos nós saiamos deste auditório, deste encontro, convictos de que o Senhor falou conosco. Amém. Em nome de Jesus e para a Tua glória que oramos. Amém. Amém. E amém. Na linha do texto está a informação de que um publicano, portanto, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, queria ver o Senhor Jesus. Logo, trata-se da história de um cobrador que queria conhecer o pregador. Isto ocorreu
num momento em que Jesus era muito popular. Num momento do ministério de Cristo em que o nosso Senhor estava percorrendo as cidades, as aldeias, os vilarejos, falando acerca do reino de Deus, falando acerca do amor do Pai, libertando homens e mulheres de suas afecções, de seus problemas psicológicos, salvando vidas para a glória de Deus. É um tempo em que a fama de Jesus havia se espalhado. Jesus era muito conhecido na Galileia, muito conhecido na Judéia, muito conhecido em Jerusalém, bastante conhecido em Jericó. As pessoas conheciam o Senhor Jesus, e aquelas que não o conheciam, queriam conhecê-lo, que é o caso de Zaqueu, um publicano. Agora, quem de fato eram os publicanos? Os publicanos eram funcionários do Império Romano, eram judeus que haviam se bandeado pelo lado do inimigo, judeus que cobravam impostos de seus conterrâneos e que às vezes faziam cobranças extorsivas. Resumo da ópera: os publicanos eram odiados pelos judeus, os publicanos eram rejeitados pelos seus conterrâneos, e havia um senso comum que dizia que o próprio Deus havia rejeitado os publicanos. Então aqui nós estamos diante de um cobrador de impostos que era rejeitado pelos seus pares sociais e que, de acordo com a tradição religiosa de seu tempo, era rejeitado pelo próprio Deus. Mas esse publicano, esse cobrador de impostos, é alcançado por Jesus e totalmente transformado por essa ação radical do céu. E eu queria, portanto, a partir dessa experiência de transformação de Zaqueu, extrair deste texto algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que, aliás, trata-se de algo que a Bíblia nos ensina de capa a capa, que o Senhor nos conhece. Atentem para o versículo número 5. Na Bíblia está dito que Jesus aproxima-se da árvore na qual o publicano está e diz: Zaqueu! Zaqueu queria conhecer o pregador de Nazaré, mas foi surpreendido pelo fato de que o pregador já o conhecia. E até mesmo sabia seu nome. O Senhor nos conhece. E eu fico aqui pensando o que deve ter passado pela cabeça de Zaqueu naquele momento. Ele me conhece. Sabe o meu nome. Nós nos conhecemos de onde? Quando foi que ele me viu? Onde nos encontramos? E como ele se lembra de mim? Eu não me lembro dele. Eu não o conheço. Como pode esse homem me conhecer e saber o meu nome? Eu não sei quem ele é. Eu tenho algumas informações sobre o que ele anda fazendo. Sei que ele anda fazendo o bem. Sei que ele fala da parte de Deus. Sei que ele realiza feitos extraordinários, mas eu não o conheço. Pelo menos eu não me lembro dele, mas parece que ele me conhece e se lembra de mim. Como isso é possível? E o que é interessante é que o nome Zaqueu é o diminutivo de Zacarias. Então foi como se Jesus houvesse dito o seguinte: Zaquinha, desce, ou alguma coisa do tipo: Zaca, por favor, desça, saia desse lugar. Quer dizer, é um diminutivo. E mais curioso ainda é saber que esse nome em hebraico significa Deus se lembra. Qual é a revelação bíblica aqui? É aquela segundo a qual Deus sabe quem somos e jamais se esquece da gente. É como se ele estivesse dizendo:
Zaquinha, eu sei quem você é e eu não me esqueci de você. E eu me interesso pela sua vida. É Deus falando. Esse Deus que conhece todas as coisas, que sabe quem somos. E aqui nós estamos no campo misterioso do conhecimento perfeito de Deus. O conhecimento de Deus é perfeito. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas e conhece todas as pessoas. Portanto, não há nada que Deus precise aprender, porque Ele sabe todas as coisas. Lá no Salmo 139, versículo 1, parte A, a Bíblia diz assim: Senhor, palavras do salmista, Tu me sondas e me conheces. Então, estar diante de Deus é estar diante daquele que sabe. Aqui está Zaqueu diante daquele que possui conhecimento total e absoluto sobre tudo. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus conhecia Zaqueu. Então, Jesus sabia que para se tornar cobrador de impostos, Zaqueu teve de enfrentar inúmeras rupturas. Precisou romper com sua família, precisou romper com sua tradição religiosa, precisou romper com seus pares sociais, precisou romper com a sua religião. E Jesus sabia que tudo isso havia transformado Zaqueu em um sujeito amargurado, e que todos esses fatos que compunham a vida daquele cobrador de impostos fizeram com que ele se tornasse uma pessoa angustiada. Essa angústia o levou a subir numa árvore para ouvir uma palavra de Deus. E Jesus sabia de tudo isso. Então o meu ponto aqui é o seguinte: nenhum coração é inescrutável para Deus, impenetrável, incompreensível. Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, sabe quais são as lutas que estamos enfrentando neste momento de nossa vida, sabe quando nos sentimos bem, sabe quando queremos desistir da vida. Ele conhece quais são as nossas machucaduras emocionais. Ele sabe quando nós estamos dispostos a enfrentar a vida e quando nós nos encolhemos perante as lutas cotidianas. Ele sabe todas as coisas. Portanto, preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos vivendo uma situação que não faz sentido, quando nós estamos inseridos numa situação para a qual nós não encontramos uma resposta, quando nós não sabemos por que determinadas coisas estão acontecendo em nossa vida, quando nós não sabemos por que estamos sofrendo, quando nós não sabemos por que estamos desempregados, por que estamos enfermos, por que estamos enfrentando lutas crudelíssimas, nós confiamos naquele que sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não somos, mas Ele é. Nós não estamos, mas Ele está. Nós não podemos, mas Ele pode. Então, ainda que nós não saibamos por que determinadas coisas ocorram em nossa vida, nós confiamos naquele que sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se de Abraão, que num passo de fé, depois de ter ouvido a voz de Deus, sai de sua cidade. E o texto diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. E porque sabia com quem ia, percorreu a estrada da vida tranquilo, contando com a bênção de Deus. O que eu quero lhes dizer é o seguinte: nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas nós confiamos naquele que sabe e quer o nosso bem. Amém. O que vocês acham? Amém. Meu Deus do céu. É evidente que nós estamos diante de um princípio bíblico relativo à natureza de Deus, que nos diz que Deus é aquele que sabe todas as coisas, e que se trata, sobretudo, para aqueles que já estão na igreja há muito tempo, de uma ideia fundamental, no sentido de ser singela. No entanto, é uma ideia singela
mais poderosa. E eu entendo o seguinte, que nós não deveríamos perder a capacidade de nos encantarmos com aquilo que a Bíblia diz, ainda que estejamos diante de um princípio que conheçamos muito bem. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, conta em um de seus sermões uma história interessantíssima, que ele recebeu em casa, lá em Belo Horizonte, alguns amigos, 4 ou 5 amigos, e que nesse dia resolveu visitar uma mega igreja ali daquela região de Belo Horizonte com esses amigos. Então eles vão a essa igreja e o louvor, na hora do culto, o louvor começa e o Jeremias dizendo que as pessoas cantaram, que ele inclusive gosta muito de louvor, de adoração, mas que já não aguentava cantar, e cantavam as mesmas músicas o tempo todo. Depois de muito tempo, eles param, o pastor assume o púlpito, lê um texto, e o Jeremias diz, quando conta a história, que não se lembra do texto, então ele usa o Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o pastor lê o texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, olha para a comunidade e diz, vocês prestaram atenção na leitura? Então vocês ouviram que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora, o que isso quer dizer no dia a dia de nossa vida? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vocês alcançaram a profundidade do conceito? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E diz o Jeremias que depois de 30 minutos, ele já não aguentava mais ouvir tal frase, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O pastor encerra o sermão e parte para o recolhimento das ofertas. E diz o seguinte, há muitos ladrões entre nós. Ao Jeremias, por exemplo, consigo mesmo, diz, não está falando comigo. Porque alguns aqui não estão entregando as ofertas, não estão entregando os dízimos. Então, olha, eu percebo que há muitos ladrões entre nós. Aí o Jeremias diz assim mesmo, eu não sou ladrão. Aí o pastor diz, olha, inclusive agora eu sinto que vocês darão tudo que vocês têm. Ao que o Jeremias diz assim mesmo, eu não farei isso. Eu não sou ladrão, eu não farei isso. E, bem, depois de 20 minutos de recolhimento de ofertas e dízimos, o pastor ministra a bênção e o culto termina. Pois bem, ele sai, o Jeremias sai com esses amigos e diz aos amigos o seguinte, irritadíssimo, que culto, hein? Ao que um deles responde, Jeremias, que culto abençoado! Deus falou no meu coração, que bom saber que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Eu precisava ouvir essa palavra, eu entrei muito desanimado nessa igreja, mas agora ficou claro para mim que Deus é meu pastor, eu posso contar com Ele e Ele haverá de guiar os meus passos, aleluia! E o outro diz assim, eu sou um ladrão. Eu não estou dando dízimo, não estou entregando as ofertas, mas eu entreguei com alegria, Deus me recuperou, Deus me restaurou, louvado seja o nome do Senhor. Eles dão as mãos dos amigos do Jeremias, começam a chorar, o Jeremias olha e começa a chorar também, e todos começam a chorar juntos e começam a declarar, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. Mas Jeremias diz o seguinte, ele vai para casa, chora e faz uma oração, diz, Deus, o Senhor nunca mais permita que eu entre num culto e saia dele sem ter ouvido a tua voz. O Senhor nos conhece. Alcançaram a profundidade da declaração? Sabe quem somos? Como estamos nesse exato momento de nossa vida? Sabe se desenvolvemos, conforme dizem os psicólogos, uma personalidade encobridora? Que faz com que digamos que sentimos quando não sentimos, com que digamos que não sentimos quando sentimos. Isso, diante de Deus, é absolutamente inócuo, porque Deus nos conhece. Nós estamos absolutamente desnudados na presença de Deus. Deus sabe quem somos. Deus conhece a nossa vida e conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece. Em segundo lugar, o Senhor nos vê.
Ninguém está oculto aos olhos de Deus. Lucas 19, verso 5 ainda. Diz o texto que Jesus chegou perto daquela árvore onde Zaqueu estava e o chamou. Primeiro, Zaqueu foi surpreendido pelo fato de que Jesus o conhecia e sabia exatamente, sabia o seu nome, e agora é surpreendido pelo fato de que Jesus sabia exatamente onde encontrá-lo. Isso quer dizer que o Senhor nos enxerga em qualquer lugar em que estejamos. Vamos recorrer mais uma vez ao Salmo 139, verso 7. Senhor, para onde escaparei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas, notem a beleza da palavra, as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, ouçam, Deus nos enxerga, suas mãos nos alcançam e nos sustentam. Ele sabe exatamente onde estamos. E essas mãos poderosas e amorosas nos alcançam e nos sustentam. Percebam que este texto está em linha com o que diz Paulo lá em Romanos 8,26, quando o apóstolo afirma que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Primeiro, a Bíblia está dizendo que temos fraquezas, que são conhecidas. Fraquezas físicas, morais, psicológicas, espirituais, temos fraquezas. Mas o texto também diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Segundo Calvino, o termo assiste que aparece no texto, significa que o Espírito Santo toma sobre si o nosso fardo a fim de que não desfaleçamos. Deus sabe que é impossível nós, seres humanos, vivermos num mundo como o nosso, marcado pela queda, sem experimentarmos algum tipo de sofrimento. A vida não é uma experiência indolor. Ao longo de nossa jornada pela vida, sofremos e fazemos sofrer. Então Deus nos assiste por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo toma sobre si a nossa carga para que nós sigamos adiante com alegria, esperança e entusiasmo, combatendo o bom combate para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém. Amém. São as mãos de Deus nos alcançando. Deus nos conhece, Deus nos enxerga, Ele nos vê e estende as suas mãos para nos fortalecer, para nos guiar. Então eu e você percorremos as trilhas do mundo contando com o cuidado das mãos de Deus. É possível nós avançarmos, é possível superarmos os obstáculos, é possível enfrentarmos exitosamente as lutas. Por quê? Porque contamos com as poderosas mãos de Deus guiando e fortalecendo a nossa vida. Essas mãos que nos alcançam e que nos fortalecem. Ele nos vê. Suas mãos nos alcançam e fortalecem. Zaqueu queria conhecer a Jesus. Bem, queria conhecer a Jesus porque Deus já estava trabalhando em sua vida. Notem que Zaqueu sobe da árvore, vamos dizer assim, para prestar atenção em Jesus. Mas percebe que Jesus estava prestando atenção nele. Se você está prestando atenção em Deus, é porque Deus está prestando atenção em você. Se você guarda no coração o desejo de buscar a Deus, é porque Deus está atuando em sua vida. Porque o desejo de buscar a Deus provém do próprio Deus.
Porque ninguém pode se aproximar de Deus sem Deus. Ninguém pode declarar que Deus é Deus sem a ação de Deus. E ninguém pode ser tomado pelo desejo de conhecer a Deus sem que tenha sido primeiramente tocado por Deus, porque essa busca não é uma busca espontânea, é algo que o Espírito Santo produz em nossa vida. Em outros termos, se eu quero viver com Deus, caminhar com Deus, louvar e adorar o nome do Senhor, é porque Deus quis que eu quisesse. Porque o próprio Deus infundiu em meu coração o desejo de buscá-lo. Então aqui nós encontramos Zaqueu buscando a pessoa de Jesus, desejoso de conhecer a Cristo. Isso em razão da ação do próprio Deus na vida desse homem. Quer dizer, Zaqueu queria conhecer a Jesus porque algo de Deus já estava ocorrendo no coração de Zaqueu. E eu fico imaginando o seguinte, que nós estamos aqui, nesta noite, ouvindo a palavra de Deus e desejosos de aprender mais de Jesus, porque o Espírito Santo tem atuado em nossa vida, tem colocado em nosso coração o desejo de buscar a presença de Deus. Deus estava trabalhando pela sua graça na vida de Zaqueu. E Jesus para, conforme está no texto, perante a árvore na qual Zaqueu está, e lhe diz ao cobrador de impostos: desce depressa. Atentem para o advérbio, depressa. E eu perguntaria o seguinte: por que a pressa? Por que tanta pressa? Porque aquele era o momento oportuno. Era o tempo de Deus para a vida de Zaqueu, que exigia, portanto, um senso de urgência. Jesus não diz apenas: desça daí, Zaqueu. Ele diz: desça daí depressa. E a minha questão aqui é a seguinte: quando é necessário que eu e você sejamos tomados por esse senso de urgência? Em outros termos, tenhamos pressa. Quando estamos na árvore da decepção. Nós não podemos congelar nesse lugar. Na árvore da indiferença, na árvore da autocomiseração, na árvore da mornidão espiritual, na árvore da patologia do vazio, na árvore do desencanto pela vida. Quando nós estamos nessas árvores, é necessário que ouçamos a voz de Deus e que desçamos dessas árvores e que nos dirijamos a Jesus, ciente que Jesus haverá de restaurar-nos para a sua glória. Então a palavra de Deus para você nesta noite é a seguinte: desça daí. Desça daí. Eu não conheço total e plenamente a sua vida, Deus conhece. Eu não sei o que você faz durante a semana, Deus sabe. Eu não vejo a sua vida, não consigo perscrutar o teu coração, Deus perscruta. E Deus vê, e Deus entende, e Deus compreende, e Deus estende as mãos, e Deus abençoa, e Deus nos busca, e Deus nos encontra, e Deus nos fortalece, e Deus age, e Deus nos chama para fora desse lugar, marcado pelo medo, marcado pela indiferença, marcado por essa mornidão espiritual que não quer sair do peito da gente. É um chamado. Os teólogos diriam que se trata de um chamado eficaz, irrecusável, que ao atingir o coração do homem o leva a buscar a Deus. Deus está chamando homens e mulheres para si. Amém. Será que esta não é a noite que você vai ouvir tal chamado e entregar total e plenamente a vida ao Senhor Jesus? Desce daí. Sai desse lugar. O momento chegou. É o kairos de Deus, o tempo de Deus para a sua vida. Bom, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, o Senhor nos chama. Lucas 19, versos 5 e 6. Aí o Senhor chama
o cobrador de impostos, e o texto diz que ele desce da árvore, faz isso com pressa, toda pressa. O William Henry sempre chegou a dizer que Zaqueu nunca havia descido tão rápido de uma árvore. Ele desce, é transformado por Jesus e muda de vida. Ele muda de vida. Como sabemos que ele mudou de vida? Porque ele mudou de atitude. Uma nova vida vem acompanhada de novas atitudes. Versículo 8. Aí o texto diz que aquele homem assume um novo comportamento. Então essa nova vida é uma vida que Deus nos concede. Isso nos leva à seguinte conclusão: que o cristão não é apenas uma pessoa, é uma nova pessoa. Uma nova pessoa que viverá uma nova vida, condizente com os princípios das Escrituras. O Jonathan Edwards, aquele teólogo reformado do século XVIII, disse o seguinte, que o comportamento transformado é a maior evidência que temos de que um cristão professa é um verdadeiro cristão. Logo, não basta apenas que falemos acerca da fé que subscrevemos, mas que procuremos viver em sintonia com essa fé. Aí o Stott vai dizer que é necessário que eu e você nos pareçamos com a fé que professamos. O que vocês acham? Há uma história envolvendo Lutero, aquele religioso levantado por Deus para deflagrar a reforma protestante do século XVI. Lá no auge do movimento reformista, Lutero estava sendo muito atacado, caluniado. Lutero entra num processo de depressão e se fecha num quarto. Fica ali por uma semana, sentindo pena de si mesmo. Ao fim daquela semana, uma pessoa bate a porta daquele quarto. Insiste. Lutero vai atender. Ao abrir a porta, depara-se com uma jovem vestida de preto de ponta a ponta. Lutero olha para essa jovem e ele faz a seguinte pergunta: minha filha, quem foi que morreu para você estar vestida desse jeito? Ao que ela diz: o senhor não soube? Não. Deus morreu. Minha filha, eu estou aqui enfrentando lutas infernais. Você vem me incomodar com uma bobagem como essa? Você enlouqueceu? Como Deus morreu? Deus não morre, Deus é Deus, Deus é todo poderoso, Deus conduz a nossa vida, Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Deus, e você vem me dizer uma coisa como essa? Porque ela responde: bem, se tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, por que o senhor está uma semana dentro desse quarto sentindo pena de si mesmo? Sai daí, Lutero, e vá viver a vida de acordo com aquilo que você tem pregado. Bem, às vezes nós, por inúmeras razões, nos enfiamos dentro de um quarto e Deus conhece os nossos limites. Contudo, nesta noite, Deus está nos dizendo o seguinte, que suas mãos estão estendidas a fim de abençoar-nos, restaurar-nos e fortalecer-nos para que sigamos adiante vivendo a nova vida para a glória do Senhor. Amém. Isso aqui é algo emocionante. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém precisa ficar pelo caminho. Ninguém precisa se entregar a si mesmo. É possível nós nos erguermos todas as manhãs na força do Senhor, amém, para viver essa vida abençoada e abençoadora da qual fala o Evangelho. É possível. Ele nos vê, ele nos chama. Zaqueu ouviu a palavra do Senhor e o recebeu em sua casa. Vejam que ele não perde um tempo para pensar. Alguma coisa do tipo: vamos esperar o próximo domingo, o próximo sermão, alguma coisa do tipo: ainda não estou preparado, ainda não estou preparada, preciso de mais um tempo. Zaqueu não faz ponderações. Zaqueu desce e recebe o Senhor Jesus em sua casa. E caminhando para o fim de nossa conversa, aqui cabe uma observação importante. Porque Zaqueu, mediante a ação dessa graça comandante, que também descrevemos como irresistível, abre o seu coração e também a sua casa para Jesus entrar. E é quase inacreditável, eu diria,
a quantidade de coisas nocivas que nós, às vezes, permitimos que entrem em nossa casa. Tais como a indiferença, a rejeição, o desrespeito e tantas outras. O desafio é que ouçamos a voz de Jesus, entreguemos nossa vida a Ele e que, em razão de termos sido alcançados pela graça do Senhor, abramos a nossa casa para que Jesus entre e transforme todas as coisas para a sua glória. Corações transformados, famílias transformadas. Amém. Corações transformados e famílias transformadas produzirão uma nova sociedade. Uma sociedade transformada para a glória de Deus. Deus nos conhece, Deus nos vê, Deus nos chama. Vamos inclinar a nossa fronte. Talvez nesta noite algumas pessoas